Eba! Nossa! Pontual, gente! Oi, Valdemar! Que delícia você por aqui! Eba, Van! Tá me Você ouvindo direitinho, amada? está me ouvindo e me vendo bem? Então, eu acho que o seu som fala mais um pouquinho pra gente ver. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Sim. Eu vou precisar colocar aqui para carregar. Isso, fica à vontade. O povo já tá entrando para te prestigiar. Olha que linda a nossa deusa de hoje. Eu tô no celular e daí o meu computador não funcionou. Então eu vou ter que ficar. Eu tô sem apoio aqui, vou ter que ficar segurando. Tô muito perto, né? Queria me ver mais de longe. É, assim fica melhor. Você não tem um apoio, um livro, uma caixinha, um vidrinho, alguma coisa aí? É, vou arrumar aqui um apoio. Isso, fica melhor, que senão vai ficar tremendo. É, Acho que é o contrário, amor. Porque na live precisa ser em pezinho. assim. Assim não rola, Não, né? não, amor, em pé. Deixa eu achar. Faz parte, eu sabia disso, é isso também, ó. Se adaptar, ver o que fica bom, respirando, tá tudo bem. Aí, olha que linda essa deusa. Pronto. Tá vendo? Ah, nós conseguimos! Uhul, é nós. E assim, o som também fica bom? Dá para me ouvir bem? Tá ótimo, maravilhoso. Ai, que delícia. Então podemos começar? Claro. Bom, em primeiro lugar te agradecer, né, amada, porque primeiro por dizer o sim, né? Eu sei que tem criança pequena por aí, então é toda uma logística para conseguir estar aqui sozinha nesse tempo, né? E essa disponibilidade, porque eu digo assim, né, que quando nós dizemos, por exemplo, faz o convite, a gente fala um sim, abre-se um campo, e quando fala não também acontece um campo, né? Então a gente só tem esse privilégio desse campo aqui agora pelo seu sim, né? Então é em prol disso, agradecer, eu te amo e te honro muito. E, enfim, pus lá que você está falando direto de Piracaia, né? E vou pedir para Sim. você se apresentar, porque tem um povo que não te conhece, e também porque esse vídeo ele vai ficar depois no YouTube. E talvez alguém vá acessá-lo depois de um bom tempo, né? Sim. E é isso. Aí antes disso, eu acabei de postar um vídeo porque algumas pessoas perguntando o que que é o Sabia Disso, pessoas que estão chegando agora, tal. Então, o Sabia Disso é isso, muito simples, muito comum, mas muito especial e muito profundo, porque são histórias de pessoas, assim como nós, né? E isso é de muita validade. Então, eu vou pedir para você se apresentar, amada. Eu sou a Vanessa Zamora. Eu estava uns minutinhos antes de entrar aqui numa, numa reunião, num outro encontro, e lá contando que Eva, essa grandiosa e maravilhosa pessoa que entrou na minha vida, me convidou para estar aqui alguns minutos depois de eu ter invocado em mim mesma a liberação da minha expressão. Foram pouquíssimos minutos depois a nossa conversa aconteceu e você me convidou. E eu estou retomando ritualizar a vida e o quanto é importante, né, ritualizar. E me encontrando muito com isso. E daí nesse ritual eu queimei o que me bloqueava na minha expressão. E claro que existem tantas camadas, somos
a cebola, né? São tantas camadas, e é claro que eu comecei essa incineração, mas foi muito incrível esse sim, esse campo que se abre com sim, com o não. Quando eu dei o sim para minha expressão, é que o seu convite chegou, muito sincronicamente. Então, Uau! agora me apresentando, eu sou a Vanessa, eu não sou muito boa em falar quem eu sou, não porque eu não me reconheça boa em alguma coisa, mas porque como a gente fala sobre a gente mesmo, né? Como eu me reduziria aqui para caber em qualquer palavra. Então, você deu um gancho de que eu moro em Piracaia, eu me mudei para Piracaia, então vou falar sobre isso. Eu me mudei para Piracaia tem 4 anos. Eu morava, sou nascida e me criei em São Paulo. Trabalhava na vida corporativa, estava muito feliz com aquela vida, inclusive, não tinha nada que me descontentasse, até que um momento alguma coisa me chamou para a artificialidade de algumas coisas que eu estava vivendo. E daí, quando eu olhei assim nessa brechinha, uau, o universo se abriu em relação a isso. E daí eu fiz uma escolha de fazer uma transição do meu meio de vida e vim morar em Piracaia. Primeiramente, Piracaia é uma cidadezinha pequenininha no interior de São Paulo. A minha primeira mudança para cá, eu fui morar numa ecovila e passei lá uma temporada. Foi uma experiência muito incrível em muitos sentidos. Aprendi muito sobre as relações humanas, assim. Não foi a minha primeira experiência com isso, mas foi a minha primeira mudança, mudança mesmo assim de casa, física, de cidade, né? Antes disso eu tinha passado por alguns projetos, então todos esses projetos ligados à permacultura, a novas relações humanas, a novas formas de se relacionar em coletivos, de formas colaborativas, de diversos formatos, porque depois daí também um universo novo se abriu e eu fui participando de vários outros projetos e fui rodando vários outros lugares também. Então, foi quando na vida adulta eu olhei de volta para minha natureza inquieta, para minha natureza inquieta e curiosa, e daí eu me abri em permissão para receber quais eram as novas e infinitas possibilidades. Quando a gente tem esse olhar, né? O olhar para que consegue sustentar, olhando fixamente para o incômodo, para ver o que está atrás do incômodo, né? A sustentação desse olhar para o incômodo é bastante importante, porque atrás do incômodo é que moram todas essas infinitas possibilidades, né? E daí, quando eu paro, se você quiser trazer alguma coisa em algum momento, Eva, pode falar. Tá Se bom, você quiser, tá tudo eu ótimo aqui. Esse espaço é seu, eu só vou, né, conduzindo, mas tá ótimo, amada, pode continuar. quando essa coisa de falar, né, de se apresentar, apresentar a si mesmo, mostrar um crachá de identificação, me faz pensar em muitas coisas, assim. Agora o que surgiu que está vivo aqui no campo é como fazer isso, né? Como a gente, quais são as caixas que a gente escolhe para caber quando a gente mostra quem a gente é, né? E daí pensando em tudo como está sendo revisto, né, nesse momento de pandemia, enfim, em que as relações, as equações de trabalho, de dinheiro, de relações humanas, isso tudo está sendo revisto, pensando em como normalmente eu escuto sempre as pessoas se apresentando através do que elas fazem como labor, como trabalho. E isso é como se fosse a identificação, né? Isso é o que te legitima para existir, para ser uma existência. Se não existe esse labor, se não existir essa atividade, você perde uma identidade. Você perde essa referência de quem você é e até se apresentar fica difícil. E daí, como eu tenho tantos labores e já fui trocando tantas vezes, eu não consigo me apresentar através de uma atividade.
Eu sou bastante nova em idade ainda, sou super jovem, eu tenho 33 anos, mas foram tantas revisitações de mim mesma, tantos chacoalhões, assim, que eu não tenho uma coisa por qual eu consiga me apresentar através. Eu não sou uma coisa no sentido de ação. Eu sou uma pessoa e essa pessoa é muito mais do que qualquer atividade que eu possa desempenhar, porque o que está vivo se mexe, é dinâmico, né? Bem, esse é meu crachá, Eva. Nossa, que lindeza! Gente, você vem trazer uma visão de apresentação, né, mega expandida. Gratidão. Nossa, muito lindo ouvir, né, essa sua fala, né? Vem buscar. Por isso que eu sabia disso é maravilhoso, porque quanto é profundo e rico, né, a colocação de cada um, enfim. E aí você falou algo aí que para mim, né, é bem forte, que você falou através desse olhar daquilo que fica inquieto, enfim, né? Na verdade é olhar, talvez dizer para a sombra, né, para poder acessar a luz que tem ali. E ontem ainda, né, acho que você sabe, minha filha é parteira humanizada e ela postou uma foto, porque onde ela mora tem em volta ali tem animais, né? E uma vaquinha dando à luz. Então tem a foto, a vaca dando à luz, o bezerrinho saindo assim com os pés, e a minha filha está em frente à vaca, segurando esse parir no olhar. E foi tão lindo porque é um olhar de um humano para um animal. Eu sei que ela faz isso quando uma pessoa está parindo, mas assim, nossa, que expansão vê-la ali na frente, né, daquele animal e perceber que a linguagem é a mesma, né? Tá parindo, né? E nossa, quantas barreiras que quebram aí, né? E quando você falou, me remeteu a isso, né? De como nós somos um com todos, né? E como que nada nos define. Eu tenho falado que para mim tá meio assim, eu tô tendo que procurar palavras para falar o que eu sinto, porque na verdade o sentimento ele tá expandido e se eu for colocar numa palavra, parece que eu vou minimizar isso, sabe? E você veio trazer exatamente isso, né? Maravilhoso. Muita gratidão, querida. Eu te conheci, você estava no puerpério, né? Do seu último bebê. E você sente em contar um pouco do que é isso, assim, desse ser mãe, desse puerpério? Sim, uma coisa que ficou viva aqui para mim, uma das coisas que eu já estudei, eu vou trazer as duas, os seus dois exemplos. Uma das coisas que eu já estudei foi sobre a formação da nossa linguagem, né? Daí, estudando sobre isso, o quanto a gente não tem alcance de palavras, porque a nossa linguagem é uma linguagem muito antiga. Ela foi formada em momentos outros, em momentos que a gente não tinha, inclusive a complexidade de emoções que a gente sente hoje. Então, realmente, a gente não tem palavras. Quando alguém fala, ah, eu não tenho palavras para expressar isso que eu estou sentindo, é porque realmente não existem palavras. Que as nossas emoções elas estão muito mais complexas do que a linguagem quando ela se formou lá atrás. E daí, sobre esse ser mãe, né? Essa cena que você formou, apesar de, claro, não ter alcance para sua emoção, você me formou uma imagem. Você contou qual foi essa cena que você viu da sua filha ali olhando para essa vaca, no seu estado canal, né, para a chegada de um outro ser ali. Então é um momento de maior, eu acho que não existe nenhum momento de maior vulnerabilidade humana e animal que é o parir, né? Quando a gente está totalmente aberto na entrega. Não existe como, não tem como parir se você não está aberto totalmente em vulnerabilidade para o que você é, que é aquele estado de presença perfeito, assim, onde você desliga de outras coisas e está só na sua presença para se fazer mesmo o canal.
E daí você Até porque eu vejo que é um morrer para, né? É um morrer ali para nós, para chegar a um novo ser, um novo estado, enfim. precisa abrir espaço interno para que isso aconteça, né? E daí eu lembrando desse, eu sou mãe de duas crianças, contextualizando. A Malu vai fazer 4 anos, muito em breve, e o Noah tem 8 meses. Quando eu conheci Eva, o Noah tinha acabado de nascer. Eu acho que ele devia ter semana que eu tinha parido ele em casa e sozinha, porque desde o parto da Malu, quando eu me soube grávida, contando da minha relação com a maternidade, eu não desejava ser mãe em outros momentos da minha vida. E daí, a Malu aconteceu uma sincronia de, sabe aquele momento que você fala, nossa, será que seria legal ser mãe? Pronto, engravidei. Foi muito, Uau! muito rápido. E daí, quando eu engravidei dela, eu fui me aproximar desse universo do que era maternidade, porque era totalmente alheio e estranho para mim. Eu não tinha nenhuma. Eu não era uma coisa que conversava comigo. Não, eu não tinha essa proximidade. E daí eu fui entender o que era o parto. Daí, quando eu fui entender o que era o parto, eu olhei para o que se apresentava ali no sistema, né? Uma cesariana ou um parto normal, que me parecia muito esquisito, que não era uma coisa normal. E daí eu fui entrar um pouco nesse caminho, porque a única certeza que eu tinha, eu não sabia de nada desse universo. A única certeza que eu tinha é que eu queria viver isso de uma forma selvagem. E daí, contextualizando a palavra selvagem para mim, era um estado pleno de natureza, a naturalidade e o instinto totalmente aflorados e disponíveis para acontecerem de forma totalmente natural. Então, eu queria um parto selvagem. Era isso que eu formei, a imagem que eu formei na minha cabeça, e daí eu fui procurar informações, né? Adentrei nesse universo de que existiam sim profissionais que já estavam olhando para esse cenário de parteria humanizada, e daí fui buscar profissionais, daí me aparelhei de um monte de informação, pesquisei um monte e fiz uma formação em doula. Eu sou doula por formação e atendo como doula. Inclusive, eu estou doulando uma mulher que a data provável de parto dela é alguns dias antes do Noah. Ah, não, um mês antes do Noah, mas é bem no dia provável. O Noah é o seu filho, né? Só para o Noah, pessoal meu saber. filho. Isso. Noah, meu filho que tem 8 meses, gente. E daí, quando eu fui conhecendo esse universo, me tornei doula, eu fui me apaixonando por essa. E não é só pelo parir, porque. Não no sentido de. Eu já vi isso acontecendo, né? Dessa oposição ao sistema, não é num sentido de polarização também, uma coisa é certa, outra coisa é errada. Não é nessa relação que eu me encontrava. Era do processo. Então, para mim, o que interessava era aquele processo. O que que é o parir? É um resgate da nossa natureza, um resgate do nosso instinto, do nosso ser selvagem que habita dentro da gente e está lá muito adormecido, né? Tanto é que o meu primeiro parto, vou contar bem rapidinho porque é uma imensidão de informações. Meu primeiro parto eu levei 28 horas em trabalho de parto, dessa que me chama aqui agora falando, mãe, você quer entrar aqui, filha? A mamãe está conversando aqui numa entrevista. Que linda. E daí foram 28 horas em trabalho de parto. Eu vou abrir a porta e vocês vão conhecê-la bem rapidamente, só porque senão ela não vai entender o que está acontecendo aqui. Ela tem Tá 3 anos. bom, tá bom. Você pode entrar, filha. A mamãe está aqui conversando com a Eva. Obrigada. Muito obrigada. Eu achei lindo. Achei lindo. Eu vou mostrar para vocês, ó. Ela fez uma cartinha para mim quando eu por debaixo da Ah, porta. que amor, meu Deus. Que lindeza. Foram 28 horas em trabalho de parto daquela pessoinha que apareceu. Não sei se deu para vê-la aí, mas que me trouxe essa cartinha. E daí foram 28 horas em que eu não conseguia desligar minha mente do objetivo parir.
objetivo parir, e aquilo estava ali acontecendo numa mente, e foi visitar um lugar que eu não conhecia sobre mim, um lugar de controle que eu achava que não existia. Foi uma grande sombra que eu pude encontrar nesse lugar de parir, porque eu realmente achava que eu não era controladora e que eu era namastê, que tudo certo, tá? Eu achava isso. E daí no parir você se encontra em tanta vulnerabilidade que tudo aparece, não tem como esconder de si mesmo, né? Daí eu levei 28 horas ali tentando controlar esse parto, e daí ela nasceu de forma natural, ótimo, tal. E daí, quando eu tive a elaboração disso através da experiência, e que daí eu consegui ir para o meu corpo e perceber a natureza do meu corpo, como ele funciona para muito além da minha mente, que minha mente é só uma pequena parte de tudo que acontece no meu ser, daí eu engravidei do Noah. E daí o Noah, que tem 8 meses, nasceu aqui em casa. Eu tinha uma parteira que me acompanhava e que ia participar do parto, mas o meu corpo já tinha integrado tanto aquela experiência que no momento que o trabalho de parto começou, eu não tinha nem me dado conta ainda direito, eu percebi e falei, nossa, uma contração, uau! Ele nasceu muito rapidamente. Então não teve Uau! tempo Não da deu tempo parteira. de chegar a parteira. Não, e daí Que estávamos só eu, lindo. meu companheiro e minha filha em casa. E minha filha conta, a Malu, né, a mais velha, conta para todo mundo que ela foi a parteira do irmão dela. Ah, Aí, naquele momento, eu inclusive pude perceber que esse instinto, ele acontece quando você não tem ninguém perto de você para delegar uma emoção. Eu não tinha uma referência, eu não tinha uma parteira, eu não tinha uma médica, enfim, qualquer figura que tivesse ali para que eu delegasse o meu instinto, o meu parir, né? Eu não tinha ninguém para delegar, era só eu comigo mesma. Então, aí eu pude perceber, no máximo da experiência bruta ali, pura, o que é, o que é essa humanidade selvagem, que é o que a gente carrega dentro da gente, né? Esse lugar de instinto puro, de animal. Daí, quando o Noah nasceu, ele nasceu empelicado. Esse termo empelicado significa que ele nasceu com a bolsa sem estourar. Então, ele nasceu com a bolsa cheia de água. Quando o bebê nasce com essa bolsa cheia de água, ele não drena o aparelho respiratório na passagem. Então, não saem os líquidos do pulmão que deveriam sair. Não que deveriam. Cada bebê nasce de um jeito, mas na passagem, né, esses líquidos saem quando o bebê não tá com a bolsinha ali inteira. E daí ele nasceu desse jeito, então ele nasceu asfixiando realmente, né? Assim, não com aquela falácia que tem aí no sistema hospitalar, mas ele nasceu asfixiando mesmo porque não tinha drenado. E daí não foi um lugar de pensar, de falar, nossa, olhei, o meu filho está asfixiando. Não, eu simplesmente peguei e fiz uma sucção, porque era eu que estava ali. Então, quase como um animal, essa vaca que pariu ontem com a sua filha teria feito alguma coisa parecida, porque isso é instintivo. É o nosso ser ali na sua máxima expressão e nessa oportunidade de expressar o que é, né? O que é essa natureza. E daí a Malu conta essa parte também, é super engraçada, ela contando que quando o irmão dela nasceu, a mamãe dela pegou o irmão e lambeu. Porque quando nasceu, ai, ela falou, mamãe, gente, lambeu. coisa mais linda, Vanessa. Não sabia dessa história. Olha, sabia disso para mim. Ele vem me revelar tantas pessoas que são íntimas comigo, mas que eu não sei de detalhes, tipo esse, né? E que rico. Uau, Sim. maravilhoso. E daí nesse parto eu me encontrei também muito fortemente com essa potência do que é ser você mesma. Tinha algum lugar em mim, a única coisa que eu consegui falar foi entrega para a terra. Eu falava isso, ficava repetindo, a Lê não estava nem entendendo, eu estava sussurrando isso. Entrega para a terra, entrega para a terra. E depois desse entrega para a terra, integrou alguma chave em mim de que esse entrega para a terra é constante. A gente só vive em relação, somos seres relacionais, né? Ninguém é independente, somos todos dependentes relacionais. Então a gente sempre está em relação, a gente nunca está flutuando no vácuo. Então eu estou agora em relação com o ar, com o chão. Então esse entrega para a terra é eu estou sobre a terra, ela me sustenta.
Então veio significando para mim essa confiança na vida, que é eu estou viva, a Terra está aqui me sustentando e eu estou pronta para viver qualquer coisa. Inclusive as coisas mais inimaginadas, como um nascimento sem uma parteira que eu nunca poderia imaginar que fosse uma coisa qual eu fosse viver. Então, essa sensação de estar completa consigo mesmo, de que nada pode ser delegado para o outro, de que realmente a gente, não no sentido de solidão, mas de que realmente a gente está sozinho, porque somos nós com nós mesmos até o final da nossa jornada e em cada momento. Mesmo que sejamos dependentes relacionais, cada um é um indivíduo, a jornada é individual, né? Uau! Fui abrindo para vários lugares aqui. Maravilhoso, gente, nossa, que delícia. Amada, eu sei assim que além de tudo isso, você tem uns lances, né, de tarô, de grabovó, enfim. Conta um pouco pra gente desses universos, porque pode ter alguém que vai nos ouvir, né, e que não conhece ou só ouviu falar de relance. Se você puder e se sentir leve com isso, claro, né? Claro. Eu estudo muitas ferramentas. Eu sou muito curiosa, muito inquieta por natureza, assim, desde sempre, desde quando eu me lembro existindo. E muitas coisas sempre me interessaram. Eu gostava de fazer massagem nas pessoas desde quando eu era bem novinha, uma massagem intuitiva mesmo, porque eu via que a massagem alterava o estado emocional das pessoas, assim, eu via. Eu tinha um lance de meio que de mediunidade desde quando criança também. E daí eu percebia que aquele estado emocional se alterava. Quando eu massageava minha mãe, eu percebia que ela ficava num outro estado de vibração, assim. E outras pessoas também, né? Que minha mãe era a mais próxima, porque isso era desde a infância, bem novinha mesmo. E daí eu fui indo pela vida e fui passando por várias ferramentas, né? Contextualizando, uma das ferramentas se chama Enneagrama. E daí, se alguém for pesquisar ou se alguém souber sobre Enneagrama, eu sou uma pessoa número 7 do Enneagrama. E sem permitir que isso me defina, porque eu não quero que nada me encaixote, mas o número 7 do Enneagrama, ele fala sobre uma influência, né, para aquela pessoa de que ela seja queira novidade, queira sempre uma festinha, coisas animadas e mudanças e tal. Então, a minha vida ela é marcada por muitas mudanças, assim, é muito difícil que eu estacione em alguma coisa, inclusive com atividades mesmo. E daí, muito tempo da minha vida, eu fui me sentindo inadequada em relação a isso, né? Nossa, eu sou uma pessoa sem foco, Bem-vinda à né? comunidade. Eu muito inadequada, porque eu não era como se eu não tivesse. Como se eu não levasse até o fim, né, as atividades, e eu fiquei me culpando bastante, durante bastante tempo em relação a isso. E daí depois eu fui perceber, em algum momento, recente, não é algum momento muito lá atrás, em algum momento recente, eu fui me liberar para ser essa energia que eu sou, a energia da mudança, e a energia da inquietação, e a energia do que mais é possível, e a energia tá tudo certo, e liberar essa energia foi imensamente incrível internamente. Daí uma das coisas, uma não, né? Daí eu passei pela minha vida estudando trocentas coisas. Uma das coisas é o tarô. Daí no tarô eu fui me encontrar com a visão junguiana, né, do tarô. A perspectiva junguiana é a qual eu estudo. Jung foi um cara genial e que tinha uma pegada meio 7 do Enneagrama. Ele passava, apesar de ter seguido uma linha, né, de estudos, mas ele foi passando. Eu lembro de um dos livros que eu li, alguma coisa dele falando, eu não vou trazer nas palavras dele, mas nas minhas, que, né, são as que eu vou lembrar agora. De que a gente não deve se aprofundar imensamente em alguma coisa e abrir essa coisa em tantos menores pedacinhos que isso perca o sentido. Então ele chegava numa profundidade que ele estava satisfeito com aquele estudo e ele ia para outro, sem nenhuma culpa, Uau, tá tudo certo. E daí quando curativo isso, né?
muito. Quando eu li isso, e ainda assim, pensando numa referência, né, num cara Jung falando sobre isso, nossa, eu legitimei muito isso em mim. Foi muito bom encontrar num espelho ali para poder legitimar em mim. E daí fui legitimando cada vez mais o meu ser nessas mudanças todas, e daí fui estudando. O tarô, eu estudo através da perspectiva junguiana, porque eu acredito muito nessa nossa jornada através dos arquétipos, né? E é isso que a perspectiva junguiana do tarot traz. Então, a gente vai se reconhecendo. Estamos todos conectados no inconsciente coletivo. Então, todos os nossos conscientes individuais se conectam nesse inconsciente coletivo. E isso traz alguns downloads Puxa, me perdi aqui numa palavra. Ah, de informações mesmo, né? Vão chegando informações e interferências, e a gente também é uma relação, né? A gente joga para o campo e recebe do campo, então é uma troca. E daí, nessa jornada que é a vida, a gente vai recebendo alguns downloads, e daí a gente vai se reconhecendo em alguns arquétipos ao longo da vida, e esses arquétipos vão dando algum tom para o nosso momento de vida, né? E daí essa ferramenta traz do nosso inconsciente qual é o arquétipo que a gente está se reconhecendo. Daí, quando a gente traz do inconsciente, a gente conseguindo olhar, deu luz para o inconsciente, ele já se transforma, né? Já vira uma outra coisa, a gente tem a oportunidade ali daí a palavra que quiser usar, de curar, de lapidar, de transformar, enfim. Ou de não mexer também, né? Que todo mundo é livre para fazer o que quiser com o que tem de informação sobre si mesmo, né? E daí Grabovoi, um outro estudo que eu alio, né? Quando eu faço a leitura de tarô, eu alio, porque observando esses arquétipos, nenhum tá certo, nenhum tá errado, tudo é caminho. Estamos todos entre ou na semente, ou na árvore, ou no meio do trajeto para uma se tornar a outra, né? Então, tudo é caminho para a gente virar de volta a semente, de volta à árvore e transitar imensamente, infinitamente nesse caminho. Então, mas alguns arquétipos trazem algumas oportunidades da gente se olhar e de trazer mais leveza para a vida, né? Então, o Grabovoi é um estudo meio de ocultismo de números que são ressonantes com a energia do cosmos. Então, alguns não, né? Existem muitas sequências de números estudadas que fazem, como seria. A gente usa essas sequências numéricas para elas vibrarem, elas trazem a vibração de alguma coisa específica. Essa coisa específica pode ser uma cura de uma doença, pode ser a vibração do amor, pode ser a vibração do dinheiro, enfim. Os números, eles carregam, cada algarismo carrega uma vibração. E daí, na união desses números, quando a gente faz uma sequência numérica, a gente consegue colocar uma intenção ali para essas sequências. Então, cada sequência numérica estudada para cada caso específico traz uma reverberação ali para aquele campo, erupir uma transmutação. Então, é assim que eu estudo o Grabovoi. E daí eu estudo várias mil outras coisas também. Eu sou muito inquieta e curiosa, mas eu gosto de compartilhar dessas ferramentas que eu vou estudando. Então, em cada momento da minha vida, eu estou fazendo alguma coisa. Então, nesse agora, eu estou compartilhando o tarô e o Grabovoi, que são coisas que fazem sentido para mim. Também sou doula, então também estou doulando. E daí, quando eu vou trazendo novos conhecimentos, eu gosto de compartilhar, mas eu gosto de encerrar ciclos também. Então, existem vários que já foram encerrados e que podem ser trazidos em algum momento, mas existem vários que já foram sendo encerrados também. Mas eles ficam ali, né? Porque o conhecimento, né? Ele fica. As células, elas printam isso, né? E uma hora que precisar, é só acessar, né? Sim. Então, eles estão. Eu não preciso ficar constantemente neles, mas eles estão, né? Fazem parte. Nossa, que lindo, Vanessa. Uau, gente, maravilhoso estar aqui com você.
e você trazer, né, toda essa riqueza para gente de conteúdo. E eu sei que vocês aí em Piracaia, vocês também têm, né, a vida com a natureza, tem uma pegada assim de olhar para isso, né? Sim, uma das coisas que me inquietou na saída de São Paulo foi que eu comecei a observar como era a dinâmica da minha vida e como eu me relacionava com os elementos ao meu redor. Então eu fui prestar atenção, né? Da onde vêm os alimentos que eu como? E isso não foi uma coisa que foi naturalmente inserida na minha formação. Eu fui olhar para isso. A minha avó morava em sítio, eu tinha essa relação com o estar de forma natureza, né? Estar porque eu sou parte da natureza. Então, estar em contato com a natureza externa é a mesma coisa que estar em contato com a minha própria natureza. A gente se une, né? Mas daí eu fui perceber sobre esses elementos, como eles apareciam na minha vida. Então, a comida que eu comia, de onde ela vinha, é, todo, todas as entradas e todas as saídas. Então, o que entrava são alimentos, são artigos de roupa, de vestuário, de sapato, de tecnologia, tudo que entra na minha vida, de onde está vindo? Como isso é construído? Da onde vem tudo isso? E na contrapartida, tudo que eu lanço para fora, né? O meu lixo, quando eu vou ao banheiro, para onde isso vai, tudo que entra e tudo que sai, como eu estou me relacionando com o mundo. Eu fui me inquietando com isso, e daí eu fui vendo que aquela enfim, aquela dinâmica que eu ocupava não fazia sentido, porque era muito artificial como as coisas iam e vinham, elas não fechavam o ciclo delas. Então eu fui conhecer a permacultura. A permacultura, ela é a cultura da permanência. Então ela tem como base o ser humano se empoderar do que é todas as atividades que o tornam vivo. Eu estou aqui trazendo a minha conceituação do termo. Não é isso lá no quando você procura no Google. Mas É o Google Vanessa aqui. o Google Vanessa aqui está trazendo esse conceito. Mas porque eu acho que a gente precisa. Não é demonizando a forma de vida de ninguém, nem a minha e nem a de ninguém que esteja vivo nesse mundo, mas olhando bastante de frente para isso e observando quais são as ações que a gente pode trazer para a consciência e fazer no nosso dia a dia, que vai ter uma influência boa no nosso mundo interior e no nosso mundo exterior, né? Como a gente faz essa a gente é a ponte entre o nosso mundo interior e exterior. Então, se dentro eu quero contribuir para o mundo de uma forma harmônica, fora eu tenho que colocar essa ação também. Então, como seria a minha atuação no mundo de uma forma harmônica? Então, em cada passagem assim do meu dia, eu vou olhando para aquilo e vou percebendo como é que aquilo poderia ser melhor. Então, se eu compro alguma coisa que vem numa embalagem, como seria não vir nessa embalagem? Quando eu vou comprar sei lá, um pãozinho na padaria, daí eles colocam naquele isopor, como seria eu pedir para aquela pessoa não colocar no isopor? Então, em cada mínima ação, eu fui parando para pensar nisso e daí eu entrei no universo da permacultura. Fui morar em Ecovila, fui montar a Ecovila, daí facilitei a Ecovila, daí facilitei o projeto de permacultura, daí eu entrei nesse universo e fui vendo qual é a nossa ação. E não precisa ser grandioso, não precisa ser um projeto imenso. Qual é a nossa ação diária ali que a gente pode ser como contribuição? Então, olhar para a Terra, planeta Terra, para a Terra onde a gente pisa, olhar para o nosso passo e ter consciência dele e sempre perguntar para si mesmo quando você pode ser contribuição, né? Então, ser contribuição é mexer em cada detalhezinho. Então, daí eu quis fazer de uma forma maior, porque eu sou uma pessoa que se joga um pouco. Over. Então eu quis fazer uma mudança Adoro. uma cidade pequena, eu quis ir morar numa ecovila onde minha casa
o esgoto não vai para o rio, né? Não vai para uma linha de esgoto. Então tem o tratamento ecológico. Eu fui estudar sobre esses tratamentos, sobre várias tecnologias para tratamento de esgoto. Eu fui estudar sobre a proteção das nascentes, como que a gente usa essa água que vem, que brota da terra ali limpa, né, sem nenhum aditivo, como que a gente cuida dessa água para a gente também não ser a interferência errada, já que ela está chegando para a gente de uma forma tão maravilhosamente limpa, como que eu também não estrago aquela nascente quando eu vou usar. Então eu fui olhando para todas as relações e todas as minhas com o meu mundo exterior e ainda tô, né? Não é que eu fui, ainda estou, é um processo, não acaba. Então, Eterno. é eterno. Então, em cada momento, como eu posso ser melhor? E também não demonizando quando acontece alguma coisa que, meu, tudo bem também, né? Somos humanos e a gente vai juntos num processo de retomar essa consciência de espécie, porque não adianta, e não é não adianta eu fazer alguma coisa que o outro não tá fazendo e parar de fazer também. Mas não adianta ser só eu. Claro que eu sei que não adianta ser só eu. Então, como isso também, como nessa visão eu também posso ser contribuição, então compartilhando esse conhecimento, os que eu vou adquirindo, compartilhando de algumas formas com outras pessoas e recebendo e trocando. E em algum momento eu acredito nesse resgate da visão da humanidade como espécie. Inclusive, esse momento, né, da pandemia, eu acho que vem trazendo isso muito fortemente para a gente olhar para isso, do quanto a gente precisa se perceber espécie, porque esse vírus atua só na nossa espécie. Então, como espécie, a gente está tendo que olhar a nossa reorganização. Ele não atinge outros animais, é só a humanidade. Então, como a gente precisa se reorganizar numa dinâmica em que esse tipo de coisa não aconteça mais, essa resposta, né, da natureza. Esse, epa, para, tá tudo errado, vamos lá. A natureza é uma mãe, né, falando, dá uma segurada aí, não tá legal isso daqui. Então, essa minha mudança para Piracaia foi nesse sentido, de participar dos processos vitais, assim, que nos mantêm vivos, e olhar para cada elemento da natureza com aquele olhar mesmo de cuidado. Cada gotinha de água conta. Então, olhar com esse cuidado. Uau! Vanessa, tem alguém dizendo aqui que é um prazer te conhecer e agradecendo por você trazer esse saber que já sabe, né, sobre a nossa mulher selvagem, quando você conta do seu parto, enfim. Então, já valeu por tudo, mas enfim, né? Olha as curas se manifestando aí. Ah, que maravilhoso. Eu fico muito grata de de estar aqui, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma forma, nenhuma estrutura, mas sabendo que é isso, que a gente precisa estar em relação e dessa forma um pouco mais profunda, né? Falar sobre as coisas. Eu vejo que as relações ficam muito na superfície e daí a gente não aprofunda esse conhecimento. E é maravilhosa essa sua proposta do Sabia Disso, porque essa oportunidade de qualquer pessoa trazer essa profundidade, né? Trazer o que tem e que todos temos essa profundidade, mas nos assuntos cotidianos ela não chega, a gente fica ali nas superfícies e às vezes nem se conhecendo como deveria, não deveríamos, mas como poderíamos, né? E para mim vem retratar, eu também não sabia disso, que ia dar nisso, mas assim, vem retratar as relações, né? Sejam elas de que nível for, mas como que nós convivemos com pessoas e para mim, todas as pessoas que estão vindo são pessoas que eu conheço, enfim, e chegam aqui, eu me surpreendo, assim como a sua história, né? Nossa, como a gente não falou disso, né? Como, enfim. E óbvio, tudo que a gente conversou, viveu até hoje, é sempre muito profundo, mas ao mesmo tempo, né, tem espaço ainda para muitas preciosidades
de histórias, né? Para a gente fazer essa compartilha entre nós, e eu sinto assim que isso vai criando um vínculo, talvez mais de humano mesmo, mais de espécie, mais desse todo, né? De olhar para esse todo como um ser infinito, porque quando eu te olho aqui, né? É uma oportunidade. E aí você vem e expande tudo isso. Uau, que espelho meu que é essa mulher, né? Que vem me trazer isso assim, escancara, né? Essa Eva. Que delícia! E é maravilhoso. E saber, né, que há 1 ou 2 dias atrás, a Vanessa, ai, acho que eu não vou. Eva do céu, não vai dar, frio na barriga, tô aqui. Aí eu imagina se não tivesse vindo, o que nós teríamos perdido com a sua presença, né? E E o que eu teria aí, perdido a oportunidade de me olhar também através desse espelho, né? Da interessância, de que eu também, de que eu também sou interessante. Daí me olho nesse espelho grandioso que é Eva. Olha que Vanessa grandiosa. Já te falei isso tantas vezes e nunca vou me cansar de falar, porque Eva é grandiosa demais, então eu também tenho esse tamanho. linda, somos, né? Somos seres infinitos. Amada, e fala para mim, desde o dia que eu te chamei, né, pro Sabia Disso, acho que foi a semana passada, eu não me lembro. Mas assim, o que aconteceu com essa Vanessa até hoje, né? Tem algo aí, ou também pode ser que não tenha nada, mas sabe esse movimento? Foi muito de olhar para essa percepção da minha expressão e da minha deslegitimação de que vergonha, a emoção, né, que estava ali escondendo, o que incomodava. Aquela emoção era que vergonha, vergonha. E que vibração baixa é a vergonha, né? E daí, para que parar aí? Daí, foi ótimo, foi maravilhoso. Foi um momento que, buf, estourou a tampa do cérebro. Tampa do cérebro é bom. É tão pequeno assim, esse vergonha, é uma vibração tão baixa, naquela escala mesmo, né, vibracional, é uma vibração tão baixa. Olha que tamanho que eu tenho que me reduzir para caber dentro de uma vergonha. Então, tudo que eu posso ser, não tô sendo quando eu tô com vergonha. Tudo que eu sou, na verdade, eu tô deixando de ser quando eu tô com vergonha. Então, foi isso que me aconteceu. E daí foram muitos encontros com a minha criança, muitos encontros com esse lugar em que eu fui colocando, fui recebendo, colocando em mim. Eu mesma compactuando, recebendo e compactuando com várias camadas que São foram aquelas mentiras que eu vou contando para mim durante a vida, né, para me diminuir. sim. E daí diminuir bem pequenininha para caber num lugar onde a fala nem fosse legítima, né? E daí eu tinha certeza que eu ia gaguejar, eu tinha certeza que eu não ia ter nada para falar, que meu cérebro, né, me contando várias mentirinhas, várias historinhas, de que eu não tenho nada para compartilhar, de que eu não ia ter o que falar, não ia, que eu ia ficar olhando para você, você ia ficar olhando para mim. Nossa, que desespero, que incômodo, um silêncio, por que que o silêncio Fecha a live, encerra que a pessoa não tem assunto. Maravilhosa você. Ai, que Porque esse delícia. silêncio também tem que ser esse incômodo, né? Porque às vezes não viver assim um segundinho e não honrar esse silêncio, que é o silêncio que a gente precisa também para respirar, né? Então foi isso que aconteceu com a Vanessa até aqui. Foi assim, eu agradeço demais o convite, porque foi um estourou e me trouxe para um lugar de presença, de autoridade energética sobre mim, sabe? De passa emoção, passa. Pode passar a emoção, vai e agora vai para onde você tem que ir, porque aqui eu tô firmada, aqui tá tudo certo. Porque eu sou, só eu sou Uau. o que eu sou. E tudo que vem, né, Van, é simplesmente um interessante ponto de vista, né, que eu tenho de mim mesma, né? Óbvio que às vezes eu valorizo o ponto de vista do que os outros têm sobre mim, e isso também pode me parar se eu permitir, né? Ou me levar, enfim.
Mas o interessante ponto de vista é sobre a minha pessoa, assim, como você colocou, né? E às vezes eu vejo, percebo, falo de mim também, né? Que muitas vezes é uma emoção, assim, é uma, não digo nem emoção, mas assim, é uma distorção interna sobre esses sentimentos, né? Porque, ai, eu não vou, porque, ai, não tenho nada para falar, ai, vou ficar quietinha aqui no meu canto e tal. E no fundo, né? É um baita orgulho exacerbado, porque assim, eu não vou me expor, eu não vou me tornar vulnerável, vai que vão julgar, vão falar, vão e depois eu não dou conta do que chega, né? Então, assim, é essa vulnerabilidade e que eu tenho sentido, né, nas entrevistas aqui, tanto de mim como para quem vem, a pessoa que se permite, nossa, é um salto quântico, sabe? Porque depois as pessoas me passam, Eva, tô apaixonada, eu revi a live, tô encantada, eu quero mais, sabe assim? E adorou a experiência, né? Mas é a experiência dessa vulnerabilidade, de se sentir nesse lugar desconhecido, novo, sem controle nenhum, né? Então, para mim, assim, ao meu ver, né, comigo é uma grande expansão de Eva. Tem que colocar na tomada aqui, Eva, que senão vai cair antes da gente conseguir Tá, se despedir. Então agora vai ficar bateria, né? meio Tá bom, tremidinho. É. faz parte. Ah, que grande oportunidade. Fiquei muito feliz. Muito feliz. Porque visitei todos os lugares, então eu pude explodir cada um que fazer. Foi muito, muito, muito expansivo para mim. Que bacana, Vanessa. Então, assim, não sei, né? Você quer encerrar falando alguma coisa? Enfim, eu deixo alguns minutos para você. Na verdade, agora eu quero sim honrar o meu tempo agora com os meus filhos, porque eu acho que o Noah, né, ficaria aqui por horas e horas e horas lembrando de várias coisas. Meu momento também é de ser. Então, eu sou um ser além mãe, mas eu também sou mãe, então eu preciso ir lá ficar com o meu pequenininho. A Rita tá falando aqui que amou te conhecer. Gratidão imensa. A Rita Ai, também é que uma mulher bom. maravilhosa do nosso gueto. Logo, logo ela vai estar com a gente aqui, tá bom? Ah, que legal. Eu Amada, também então, vou muito querer ver a muitíssimo minha live, obrigada. viu? E muita gratidão, assim, por você disponibilizar esse tempo, né? Que eu sei como é a história, um bebê de 8 meses, enfim. E dar esse presente pra gente, tá bom? Agora que você já, né, se permitiu, óbvio, eu vou te chamar novamente, porque tem muita coisa aí para trazer pra gente, né? E se você conseguir um tempo dentro da sua dinâmica, vai ser um prazer ter novamente, tá bom? Eu te amo, te admiro muito e honro você, todo o seu sistema familiar e falo em nome de todos os meus aqui, tá bom? E obrigado pela Te riqueza amo, que você trouxe para nós. te Linda. amo, te amo muito também. Obrigada, obrigada muito, 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 muito pelo convite. Foi uma honra. Deusa. Então, muito obrigada, Eu que amor. agradeço. Um beijo. Obrigada a Um todos. beijo. E aqui mais uma live do Sabia Disso, né? Beijão.